Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este é mais um vídeo Exercícios para a Alma. E nesse terceiro vídeo eu vou falar de teletransporte. E o teletransporte ele vem a ser assim muito importante, porque o teletransporte ele é o nosso meio de locomoção quando nós estamos em um corpo mais sutil. Isso aí só vai depender da capacidade de cada um, né? Assim como todos os exercícios, todas as capacidades que você pode fazer com a alma, todas as habilidades que você pode usar, depende assim de cada um. Mas vai depender, por exemplo, de qual corpo você está. Né? Às vezes você não consegue aplicar isso no próximo corpo, digamos a alma, mas o próximo, o mental, tal, nos corpos mais sutis, a gente já aplica isso mesmo que de forma inconsciente. Né? Por exemplo, como é os sonhos. Os sonhos você está num ambiente, de repente está em outro, de repente está em outro. Na própria literatura espírita, né, o que dizem? Que quando você desencarna, você vai puxado para um ambiente que você está mais afim. Né? Ou seja, você some de um lugar e aparece em outro. Né? Então nós acabamos meio que ficamos à deriva dessa habilidade. Né? Ela é aplicada de forma inconsciente, ou seja, você não entende como que algo funciona e aquilo fica te jogando de um lado para o outro. Né? Porque você não sabe se equilibrar. E é uma das habilidades mais importantes porque é o meio de locomoção. Né? A gente poderia estar aplicando isso de forma consciente. Claro, isso aqui é mais um exercício para nós termos em mente como funciona. Né? E você, tendo isso em mente, tendo uma mecânica, assim, digamos, mais precisa de como que é a coisa em si, isso nos ajuda a nos aproximar, digamos, de nós mesmos, do que nós somos, né? Dessa realidade maior, né? Do seu eu cósmico. E para isso a gente tem que ter alguns conceitos, né? Que nós somos seres multidimensionais, né? Aqui na terceira dimensão a gente se vê preso nessa dimensão, então a gente tem um certo ceticismo de todas essas coisas, né? Essas habilidades elas são aplicáveis nos corpos mais sutis, mas também pode ser aplicado nesse corpo mais denso, porque tudo é matéria. Isso vai depender da capacidade de cada ser. Esse é um vídeo, ele vai ficar um pouquinho mais longo, porque eu pretendo assim, essa primeira parte falar do exercício, né, em si, para a gente ter em mente como funciona. E o teletransporte em si, ele abre um leque de possibilidades. Né? Que nem, por exemplo, o teletransporte é você caminhar. Né? E dentro do caminhar você tem o correr, pular, agachar, né? Fazer um monte de coisa. Né? E assim, abre um leque incrível. E eu quero que vocês tenham em mente que eu estou falando assim de uma capacidade física do ser. Né? Uma capacidade física que você faz com os seus veículos. Né? O ser, o que você é o que opera todos esses veículos, que está operando esse veículo físico, que quando sair desse veículo físico vai operar aquele veículo mais sutil. Ele não é o veículo mais sutil, é o ser que opera também naquele veículo sutil. Né? É o ser que opera através da mente. Né? É o ser que opera através da consciência. Né? Então nós temos que ter todos esses conceitos. Para entender melhor o que são esses vídeos, exercícios para almas, eu recomendo que assista o primeiro e o segundo. Né? O primeiro é sobre supervelocidade, o segundo sobre voar. Né? Então é isso. Né? Se tiver mais coisas eu vou adicionando ao decorrer dos vídeos. O que se eu precisasse me teletransportar hoje para algum lugar? A ideia desse vídeo é o seguinte, né? Eu não me teletransporto, né? Eu não tenho memória clara de fazer isso, mas acredito que intuitivamente nós sabemos, né? É uma habilidade inata ao ser, ao que todos nós somos, porque é uma coisa que nós fazemos incansavelmente. Estamos fazendo agora, né? Fazemos quando nós dormimos. Então eu trago para montar esse vídeo, para montar, digamos, esse exercício, é o que eu tenho conceito já intuitivamente e N materiais que eu já tenho estudado também, né, sobre espiritualidade em si. Então, por exemplo, como que eu faria o que eu tento aplicar, por exemplo, assim, digamos que eu fosse criar um filme, qualquer coisa do tipo, né, um desenho, e ali tem um personagem que precisasse se teletransportar e fosse aprender a coisa do zero. Né? Então esse seria o meio. Como nos vídeos anteriores, nós precisamos nos colocar em meditação, né, um estado para silenciar, digamos, essa matéria mais densa, essa matéria mais grossa, né, e não é só grossa de densidade física, mas é de densidade emocional e mental principalmente, porque nós aqui já temos muitos conceitos arraigados que, por exemplo, eu não acredito que se eu fizer isso aqui eu vou mudar de um quarto para o outro. Né? Então já é algo arraigado, eu tenho que silenciar isso para que eu possa ouvir os meus corpos mais sutis, que eu possa sentir esses corpos mais sutis. E eu acredito sim que nesses corpos sutis eu sou capaz de fazer isso.
né? E um dia eu poderia fazer isso com um corpo físico, né? Não sinceramente esse, né? Acredito que nas próximas encarnações, um dia, né, a gente vai conseguir o que seria um mestre ascenso que domina o campo físico. Então nós nos colocamos em estado meditativo e o trabalho vai ser na nossa mente. A gente vai imaginar, né, como se fosse uma vivência. Então é o seguinte, a forma mais simples, assim como nós fazemos, muitas pessoas fazem na meditação, é pensar em um lugar tranquilo, em um lugar ao qual ela gostaria de estar. Então ela vai pensar nesse lugar. Então esse lugar vai ser escolhido para onde você quer ir. Tanto faz, escolha um lugar tranquilo, né? Que, por exemplo, só vai estar você lá, que é mais fácil para estar fazendo esse exercício. Só para efeito de exemplo, eu vou colocar aqui uma praia, né? Para poder estar usando os elementos desse ambiente. Então, por exemplo, eu estou aqui, né, tentando me teletransportar para uma praia. O que eu preciso fazer é o seguinte, eu vou colocar aqui alguns conceitos de como a coisa funciona, de como o teletransporte funciona. Né? Deixa eu só fazer essa pausa. Quando eu preciso ir para algum lugar, qualquer lugar que você precisa ir, a princípio eu penso nesse lugar. Eu pensei que eu tenho que estar em tal lugar. Eu pensei que eu quero ir em tal lugar, não importa o motivo. Você pensou nesse lugar, né? O segundo passo é você se prepara para ir nesse lugar, né, da forma que aqui, eu tô falando aqui, não nada fora do comum. Eu pego e coloco esse corpo em movimento para ir a esse lugar, né? Então, o que aconteceu aí? Primeiro, a minha mente. Primeiro, eu estive nesse lugar mentalmente, né? E multidimensionalmente, eu tenho esse corpo físico denso. Os limites dele são esses limites que nós vemos, né? O próximo corpo é um corpo mais sutil, então os limites dele, por exemplo, a gente pode falar que é o limite da aura, né? Então ele é um pouco mais expandido, então às vezes ele envolve outros corpos, né? Já entrelaça com outros corpos, e assim vai, né? Então quando chega no corpo mental, esse corpo mental ele é infinitamente maior, é grande, né? Então é fácil você pensar no lugar, você pensa em vários lugares, né? E já mentaliza, já imagina, né? Porque nós estamos nesse lugar, esse corpo ele abarca tudo isso, né? Então, quando eu penso em um lugar, meu corpo mental já está lá. Então você já tem um corpo sutil nesse lugar, ao que você gostaria de estar, né? O que aconteceu? Essa é uma das leis da manifestação. Primeiro, tudo se manifesta do mais sutil para o mais denso. Então a coisa começa a se manifestar de forma energética e vai ganhando corpo e se materializa aqui, no campo físico, né? Então essa é uma lei. Só que o corpo mental, ele também é um corpo material, né? Então da mesma forma que o corpo mental sutil, o corpo sutil mental leva meu corpo denso para tal região, algo mais sutil ainda levou o corpo mental para esse lugar, né? Esse meu desejo de querer ir a algum lugar é apenas eu experienciando, eu vivendo o sentimento de querer estar em algum lugar. Mas deixa eu ver se eu consigo ser mais claro, né? Então, assim como aqui eu sinto o frio, o calor, né, a dor, né, o que for no corpo físico, no corpo emocional eu vou sentir as emoções do ambiente, as emoções que estão na minha volta, e no corpo mental eu vou sentir, digamos, as necessidades, né? Eu vou experimentar a inteligência, né? O querer estar em algum lugar, eu quero estar naquele lugar. Então é algo, uma energia que está se manifestando e tocando o meu corpo mental. Então é uma forma tátil que eu sinto, tátil, né, que eu sinto as coisas. Então, assim como o meu corpo físico sente, o corpo emocional também sente e o corpo mental também sente, né? Só que nós temos a mania de pensar, né, ou até onde vai nosso grau de consciência, que nós estamos gerando essa coisa, que é um desejo meu estar em tal lugar, né? Mas não, esse é um desejo que está se manifestando em mim. É a forma que eu estou sentindo o ambiente. Então, por exemplo,
digamos que eu elevei a minha consciência ao nível, à frequência que se iguala a outras consciências, a outros seres. Então eu começo a fazer parte desse malha mental, ou desse bolsão mental, ou desse logo, seja o que for, e ali tem outros tipos de desejos, né? Um dos desejos que a gente pode falar, né? Que é o desejo de estar na natureza. É o que a gente pratica na meditação. A gente geralmente vai para um lugar tranquilo, onde tenha bastante natureza, né? Que a gente chama de natureza. O verde, né? Que é o afastado da cidade, afastado das construções artificiais. Então esse desejo ele passa a manifestar, né? Não é porque eu quero isso, é porque eu me alinhei a algo, eu começo a sentir o mental desse algo. E na minha mente, como é sentido, como se fosse um desejo meu, como se fosse uma vontade minha, né? Então isso é muito importante. E da mesma forma que isso acontece, então, quando você se eleva, quando nós estamos nesse plano mais baixo também, nós queremos um monte de coisa, nós sentimos um monte de coisa, nós temos vício, nós achamos que somos nossos, mas não, é o meu corpo mental sentindo isso, né? Então isso vai te ajudar a lidar melhor com isso. Quando você sentir algo, você tem que ver se isso é algo que você realmente necessita ou se é algo do meio, que geralmente é, né, que o seu corpo está sentindo. Né? Você pode se analisar em quais camadas você está, quais dimensões você está. Né? Nós somos assim, multidimensionais, então nós viajamos em várias. Né? Então nós podemos ter N desejos, às vezes desejos que se contrapõem. Né? Por exemplo, nosso corpo é muito denso, o nosso mental é muito sutil, então o nosso mental ele tem uma facilidade, uma elasticidade maior para ir em dimensões acima de forma infinita. Então você pode canalizar um monte de coisa, um monte de desejos que você quer, né? Só que é só o seu corpo mental sentindo essas coisas. Então outra coisa importante, como eu falei lá no começo, assim como o meu corpo mental me leva a tal lugar, né? Que digamos que eu preciso estar. Ó, nós somos assim, o universo é um corpo só, né? Nós somos células desse corpo. Então esse corpo, nós estamos aprendendo, né? Como muitas pessoas falam, a existência aqui, né? É Deus que toma forma para se experienciar, para se experimentar, né? Digamos assim, eles não estão longe da verdade, isso aí é bem preciso, né? Porque nós estamos aqui, é um corpo se desenvolvendo, crescendo, né? Nós somos células, e nós estamos sentindo essas células trabalhando, né? Então, assim como eu penso em estar consciente dos desejos do que eu quero fazer, do que não quero fazer, se essa consciência acessa as minhas células, né? Digamos, uma célula tal, ela precisa vir daqui para tal lugar, né? Aquelas células que viajam no corpo, nervosas e tal, e tem, né, muita coisa no corpo. Então uma célula pode se manifestar aquilo como um desejo. Eu quero estar para tal lugar e coloca esse movimento. Mas não, é o corpo que faz com que ela faça isso. Né? Então assim também nós nos movimentamos de forma física, eu estou falando. Então, o meu mental acha que eu tenho que ir para tal lugar. Quando eu tiver tempo eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então eu estou sentindo as energias tocarem esse corpo mental. Está me vindo de forma muito sutil como o pensamento. Né? E assim vai se manifestando, vai ganhando forma. Eu vou começar a me sentir nesse lugar, né? Ou vou me sentir incomodado com o lugar que eu estou, porque esse lugar que eu estou já está me tocando daqui para que eu vá para esse outro lugar, né? A célula que é empurrada automaticamente, que às vezes acontece assim, né? E acaba culminando de eu ser transferindo de uma área para outra, né? Então esse é o meio que nós nos locomovemos. O mais sutil ele vai, alcança o lugar, depois ele vai levando os corpos mais densos. E a mente sendo um corpo também de material, um corpo mais sutil, eu colocou lá. Que até aqui eu posso colocar como consciência. Né? Então nós temos a mente que, digamos assim, é muito mais expansiva que isso, mas vou colocar, ocupa a Terra inteira, né? O tamanho da mente. Né? Mas em que lugar da Terra que eu vou ir? Né? O próximo passo, tal. Né? O que determina? Aí eu diria que é a consciência. Né, que é algo que nós não estamos conscientes ainda na nossa própria consciência, que também é um corpo que nós estamos utilizando. E quem escolhe, entre aspas, é você mesmo, né, como ser, né, que está além da consciência. Então a consciência está lá em vários mundos e tal, né, só que tem um lugar que você precisa ir. Então ela pega a sua mente e te direciona para aquele lugar. Então seu corpo mental se manifesta lá e começa... Aí aqui na tua mente, nossa, eu queria estar num lugar mais verde, né? Mais perto da natureza, né?
E isso vai ganhando forma, vai se manifestando, né? Aí começa a vir as coincidências das coisas, tal, né? Aí tal pessoa vem, ó, conheci tal lugar, né? Aí você vai pesquisar e vem a informação que você acaba, digamos, viajando para tal lugar. Né? Isso aí é só para ter a gente ter uma, né, uma breve ideia, uma leve ideia de como as coisas acontecem. Então, ou seja, né? É que eu não vou passar da consciência, mas a coisa vai muito além da consciência. Então a consciência, né? Vamos supor, estou na Terra, então a minha consciência, que é o todo ali, está no todo, né? Está entrelaçado com outras consciências, vê assim na Terra. Ela vai e coloca meu mental na Terra. E lá meu mental, digamos que eu sou um ser de luz, fala, olha, a Terra, né? Ó, vou ajudar a Terra. Não sei, no que, olha, a Terra tem um monte de experiência que eu poderia estar vivendo, né? Eu acho como se fosse uma ideia minha. Eu quero ir para a Terra. Não, eu estou sentindo a minha mente, sentindo aquele clima. Então, assim como eu saio no sol, eu começo a sentir o sol, digamos que eu fosse cego, né? Eu estou sentindo o sol, opa, minha pele está esquentando, porque eu estou esquentando. Não, é o exterior que está me esquentando. Então, quando nasce um desejo, é o exterior que está colocando aquilo em mim. Eu diria que nada nasce do ser, porque nós somos o todo. Então, tudo nasce do todo. Então, eu posso apenas observar essas coisas se manifestando em mim, não só fisicamente, não só emocionalmente, mas também mentalmente. Então, isso é um passo para você transcender o próprio mental. Transcender o próprio mental, se colocar no nível de consciência e perceber como as coisas acontecem mesmo com você. Então, ok. Então, a princípio, esse é o meio de locomoção. Né? A gente pensa no lugar e nos colocamos em movimento até lá. Como esse corpo físico ele é muito pesado, denso, né? Tem que ser passo a passo. Um passo andando, né? Tal. O corpo mais sutil, eu pensei e estou lá. Assim como a mente. Então, quando eu desencarnar desse corpo, eu vou estar no corpo mais sutil ainda, digamos, a alma. Né? Se ele estiver muito denso, se ele estiver com as crenças muito arraigadas, eu não vou conseguir essa transferência automática. Eu vou ficar ali vivendo como se estivesse encarnado. Como muitas pessoas aqui vivem, né? Desencarna, fica aqui na Terra achando que está viva. Mas ok, digamos que essa não é o nosso quesito, porque nós aqui, mesmo encarnados, nós conseguimos estudar todos esses temas e aceitar até com uma certa facilidade. Então ok, como eu faria? Né? Se eu tivesse ali, fosse criar um personagem, esse personagem fosse fazer um teletransporte. Então, voltando lá, meditação, né? Aquele estado zen, né? Para silenciar essa matéria, silenciar ela não só fisicamente, mas emocionalmente e mentalmente, e eu vou pensar nesse lugar onde eu quero estar. O que aconteceu aí? Como diz, né, todo mundo está onde precisa estar. Né? Quem decide isso? O todo. Né? Então a sua consciência já escolheu o lugar. Então você pensou, eu quero estar na praia, eu quero estar na cachoeira, eu quero estar em cima de uma montanha, eu quero estar em outro planeta. Né? Eu diria, pense no lugar onde você vai se manifestar sozinho lá. Né? A princípio. Então ok, eu pensei na praia como exemplo. Então, eu aqui nesse estado, eu vou silenciar o máximo possível. E a praia eu sei que tem o quê? O som, o barulho das ondas. Né? Por exemplo, eu sei que o ar lá é diferente. Né? Porque tem aquela maresia e tal, então o ar ele soa diferente. Né? E eu vou procurar sentir tudo isso. Né? Aqui só mais uma pausa. Por que a gente tem que silenciar e estar em estado meditativo? Porque eu tenho já as imagens da praia nesse ser aqui, nessa unidade aqui. Vamos supor que isso aqui é um computador. Então eu já baixei as imagens, eu já baixei o som, já baixei tudo. Né? Já tem aqui. Então se você pensar em falar assim pra você, praia, eu vou buscar nos meus arquivos o que eu tenho de praia. Sol, né? Tal, areia, essas coisas todas, né? Que a gente tem na praia. Porém, agora, digamos, está chovendo na praia. Né? Só para ter um exemplo. Só que aí, o que vai fazer lá mais alto? O que eu tenho aqui ou o que eu já projetei dos meus corpos sutis para esse lugar? Então isso é importante. Né? Então digamos assim, pensa numa praia, eu vou querer estar numa praia ensolarada. Né? Porque se eu te dar um lugar, para uma praia lá no sul, né? No lugar que eu sei que está chovendo. Então acho que não seria uma experiência muito interessante, né? Para o que a gente está fazendo aqui. Porque ia entrar em conflito com o que a gente já tem em mente de praia, do que é estar numa praia. Do que eu quero estar agora, né? Eu quero estar num lugar agradável. E a chuva iria me incomodar. Então vamos colocar uma praia mais agradável. Mas só para concluir o raciocínio. Digamos que o lugar está chovendo. E aqui eu tento mentalizar
a praia normal, tal, né? Então vai ter aquela briga, aquele conflito, né? Então a minha mente vai ter que ceder e digamos que eu comecei a sentir frio e tal, então opa, quer dizer que eu estou conseguindo fazer essa conexão do corpo mais sutil, né? Me mandando o sentimento para os corpos mais densos, né? Outra coisa importante, a mente ela é muito, muito sutil. Então, se fosse ter aquele salto da mente e corpo denso, e corpo físico aqui, né? A transmissão de informação, ela fica prejudicada. Né? Então, você tem que ter corpos intermediários. Né? Então, aqui também entra a questão da sensibilidade de cada pessoa, né? O que a gente chama até de mediunidade. Então, a pessoa que já tem facilidade para passar essa comunicação dos corpos mais sutis para os corpos mais densos. Então, ok. Então você está lá com o corpo muito sutil. Então, eu estou lá, tal, né? A gente tem que estar aberto para poder sentir. Vamos supor, o que eu vou sentir? Eu vou sentir o que já tem na minha mente programado ou o que realmente acontece naquele ambiente. Então, por isso tem que ter aquela prática, aquela concentração. Então, quanto mais a pessoa pratica, mais fiel vai ser, né, o que está acontecendo no lugar para onde ela está querendo ir. Então, eu vou lá, me coloquei em meditação. Eu vou, assim, resumindo, eu vou começar a ter todos os registros sensórios do que eu sentiria se estivesse lá de fato. Né? Então é um processo, né? Meditação, eu vou começando a sentir. Como eu sei o que eu vou explorar mais? Vai vir, digamos, intuitivamente, né, na mente. E qual que é o processo? O corpo mental está lá, está se captando do ambiente, né? Então intuitivamente, opa, o sol está assim, assim, assado, a temperatura está assim, assim, assado, o vento está vindo de tal lado. Né? Então a gente vai começar a sentir a brisa, tal, né? E este processo de quando você pensa em um lugar, por exemplo, já foi feitas experiências assim, se eu coloco a minha atenção na minha mão, começo a pensar muito na minha mão, essa parte ela vai registrar um maior calor. Então assim, a parte do corpo que nós colocamos na nossa consciência vai registrar uma movimentação ali. Esse também é um processo de cura. Você quer curar tal parte, então você pensa, né, mentaliza ali, né, não pensando na doença, mas pensando em energias, tal, harmonização. Né, então a atividade ali. Né, a pessoa está usando o cérebro, maior registro de atividade no cérebro. Né, o cérebro, maior temperatura e tal. Então isso, como todo é o nosso corpo, você pensou um lugar, vai aumentar a sua atividade ali. Então o que acontece? Você vai começar a se perceber mais desse ambiente que você está pensando, né, e eu vou começar a transferir meus corpos mais densos. Então, a princípio, eu estava só em aspas meu mental. Então, começa a ir um corpo mais denso, começa a se transferir e eu começo a me densificar nesse ambiente. Então, quanto mais você se densifica naquele ambiente para qual você quer ir, se teletransportar, mais você vai sentir que está no ambiente. Então, a princípio, nós podemos fazer isso apenas de forma mentalmente. Digamos que já tem um mestre aí, a pessoa pode se teletransportar. Então, eu vou lá. Então, eu estou lá, estou sentindo já o sol, né, o vento, a brisa batendo em vez em quando, né, o som dos animais. Então eu me coloco nesse estado, né, de sentir, de perceber. Né? Então, se é, digamos, um aluno bem avançado, então eu tenho certeza, eu não tenho que ter essa mente que eu estou aqui tentando, não, eu estou lá. É uma coisa que a gente tem dificuldade, porque a gente tem dificuldade dessa coisa de bilocação, né, de achar que tem vários corpos, de achar que nossos corpos mais sutis podem estar em vários lugares, que o nosso mental está em vários lugares, então eu estou lá. Eu posso não estar lá com esse corpo físico ainda, mas eu já estou lá, meu corpo já está lá, então eu posso sentir esse ambiente. Então eu posso pensar até numa transferência completa, ou até numa bilocação, né, que seria mais fácil, porque eu não acredito que ainda que esse corpo pode subir daqui direto para lá. Então assim, é uma parte do processo. Mas digamos que o exercício então é de teletransporte, então esse corpo vai subir e vai para lá. Os sons, tudo que eu estou ouvindo no meu ambiente tende, digamos, a desaparecer, porque eu vou me colocar inteiramente no outro ambiente. Né? Então eu mentalizo, então eu aparecendo lá ainda de forma mais sutil, porque assim eu apareço de forma sutil, eu vou me localizar e me colocar meu corpo da melhor forma ali naquele ambiente para poder estar se materializando completamente. Né? Porque de forma sutil, ele corre o risco de estar, vamos supor, está ainda entrelaçado com a areia, né, de algum obstáculo físico que tem ali. Então eu, ainda sutil, eu posso opa, aqui tem um galho, então eu vou tirar meu braço aqui dentro do galho. Né? A areia está muito, eu estou dentro da areia, então eu vou subir, ficar acima da areia, como se eu estivesse normal. Aí sim eu posso me densificar. Aí eu me densifiquei, né? Então eu vou abrir meus olhos e, opa, estou naquele lugar que eu quis me teletransportar. Então, este seria
o processo de teletransporte. Eu mentalmente pensei no lugar, então eu vou começar a me sentir nesse lugar, sentir cada vez mais e, né, com a prática você vai fazer a coisa automaticamente. Assim como eu quero andar, eu quero ir para a direita, para a esquerda, eu quero parar, pular, assim seria o teletransporte. Mas tem que ter muito avanço, né, para conseguir esse grau de definição. Eu acredito que nós conseguimos algo assim quando nós estamos nos corpos mais sutis, seja dormindo, sonhando ou até em vigília, né? Nós estamos por aí, nós somos seres assim incríveis, podemos fazer N coisas. E ter isso em mente, ter o mental aberto assim, isso é expansão de consciência. Né? Você está aberto para o que você já é, para coisas que você já faz. Né? Então isso te ajuda muito, né, a acessar essa realidade. E eu acho que assim, o mais importante não é a gente acessar essa realidade, porque isso já faz parte de nós, mas sim materializar essa realidade aqui. Que eu acho que isso é o processo de manifestação, né, do todo. Então nós estamos no meio denso, manifestando cada vez mais o que é do sutil. Coisas que é própria ao sutil. Então essa é a parte, né, da mecânica de como as coisas se desenvolvem. Então ok, aqui agora vamos falar do leque, dos desdobramentos. Né? Eu fiz algumas anotações ali. Então ok, as anotações é a seguinte. O que acontece nesse processo? Deixa eu só falar antes, né, que eu falei do teletransporte de densidades semelhantes, né, da Terra para Terra. Mas uma vez que você conseguiu fazer isso, se você ficar se teletransportando de um ambiente denso para denso também, do jeito que aqui, você ainda continua na prisão da Terra, né, que é uma prisão dimensional. Você pode agora usar os exercícios do primeiro vídeo, que é de velocidade, né, meditando, né, e seu corpo fica leve e vai elevando a vibração, vai elevando a energia. Então tende o quê? Seu corpo fica mais acelerado, ele se destaca, ele sobe de dimensão. E subindo de dimensão, ele começa a se locomover de forma mais rápido. Então aqui o ambiente em volta vai ficando lento, os sons vai ficando mais puxado, arrastado até desaparecer. Então você ficou mais veloz. O único exercício do segundo vídeo, que é ficar leve, leveza, flutuar. O corpo vai ficando leve, sutil, de energia, né? Você chega a levitar e procura sentir aquele bem-estar, né? Que está na natureza, aquele bem-estar para elevar a vibração. Então você pode agora se teletransportar por uma dimensão mais elevada. Né? Então você rompeu então agora a barreira, a prisão dimensional, que é da terceira dimensão. Você pode ir para dimensões mais elevadas. O que eu tenho em mente? Quando você faz isso, o seu corpo vai começar a vibrar luz. Você pode mentalizar isso, o corpo virando luz, uma bola de luz, um formato de luz, e estando nesse ambiente. Uma vez que você chegou lá, e está lá nesse ambiente de dimensão mais elevada, você vai se ambientar. Então a mesma coisa quando eu estou no ambiente escuro, eu saio no sol, eu vejo tudo muito claro, e depois as coisas vão se definindo. Assim vai acontecer com o seu corpo. Você vai chegar lá, vai estar muito claro, depois ele vai ganhando definição. Eu já vi muitos relatos assim, pessoas que veem seres que veem de outra dimensão, que apareceu de luz e tal, e não conseguiam ver o rosto, porque o rosto era só luz, né? Mas esse ser, né, quando ele fala com os semelhantes deles, quando ele olha no espelho, ele vê as definições. Né? Porque está brilhando muito para nós, que é um sol, mas para quem é sol, já consegue ver a definição. É tipo, o olho tem que se ambientar, a gente se ambienta, né? Então isso tende a acontecer com nós também. Tudo luz, opa, aí vou me ambientando, opa, agora eu estou me vendo. Agora, se uma pessoa que ficou lá na terceira dimensão visse você, ela fala, eu vi um ser de luz, eu vi um anjo, não sei o que, eu não conseguia nem ver o rosto. Né? Então esse é um dos processos, uma das, digamos, da mecânica. Então você vai conseguir fazer isso. Isso eu acho que vai ser muito útil também para as pessoas que aqui já fazem, por exemplo, viagens astrais para resgate, né, para o umbral, para ajudar lá, para soltar as pessoas, para resgatar alguém que precisa. Né? Isso é muito feito, muitos médios aqui fazem isso, né, com a ajuda também de outros seres. Então isso já ajuda também, porque a pessoa já vai ter muitas coisas em conceito, e já vai ter muitas ferramentas também para poder estar usando. Né? E assim, é muito importante ter muito amor, né, porque quando vai para regiões mais umbralinas, tem que ter esses conceitos, tem que ter essa empatia, né? Porque muitas vezes os seres lá são agressivos, né? São tipo bichos mesmo. E tem que tomar esse cuidado, porque, como eu falei, a gente não sente só o calor, não sente só a dor, o medo nos nossos corpos emocionais. Nós sentimos o corpo mental. Então o mental lá é o mental de ódio, de agressão. Então você vai começar a sentir vontade de agredir, né?
Nós estamos aqui na Terra, por exemplo. Alguém faz algo ruim, a gente deseja que aquela pessoa pague, né, seja punida. E às vezes que paga até com a vida. E às vezes, se nós mesmos pudéssemos, nós nos colocaríamos como carrascos para cumprir aquilo. Né? Que raios que eu estou sentindo? Ou seja, meu corpo mental está sentindo a sede de vingança que ainda tem nesse ambiente, que é pesado, é denso. Né? E na minha mente vai, eu quero fazer isso, eu quero pegar em armas e lutar. Né? O que é absurdo para o ser. Né? Imagina, você, essa coisa de guerra, essa coisa de ter que defender. Por exemplo, tem alguns ditados que falam que se espera a paz, te prepara para a guerra. São coisas aqui da nossa terceira dimensão, que são absurdas, só que as pessoas não se tocam por quê? Porque o mental delas está contaminado também, sendo tocado por essas energias e essas ideias que elas acabam manifestando. Né? Tem outro ditado que é muito ruim, é muito negativo, que fala no pain, no gain, na célula dos americanos, que fala sem dor, sem ganho. Né? Ou seja, transforma a pessoa em escravos. O todo é a abundância, o sol está brilhando para todos, então não precisa ter dor nenhuma para você ter ganhos. Você pode ter sim um regime escravista que é aqui na Terra. Então você tem que ralar para poder ter alguma coisa que eles te privam. Então eles pegam tudo que é seu, que eles são parasitas, pega, e agora você quer, tem que fazer um sacrifício para que eu te dê um pouquinho do que é seu. Né? Então eles criam essas coisas negativas que contaminam não só nossos corpos, que não aprisionam não só nossos corpos, mas também a mente das pessoas que começam a pensar que nem eles. Né? Então isso é importante nesse vídeo, né? Você entender que os seus pensamentos é o teu corpo mental sendo tocado pelo mental coletivo. Você não é a tua mente, você não é a tua consciência, você está muito acima. E a tua consciência, ela já percebe mais o cenário. Então ela tenta te colocar em ambientes, ali a energia mental está muito pesada e vai turvar a mente da unidade, digamos, o carinha que eu estou controlando via videogame. Né? Então eu tento puxar ele para outro ambiente. Então aquele serzinho vai, olha, eu vou para lá porque lá eu vou ganhar o ouro. Né? Mesmo que seja por motivos egoístas. Então chegando lá ele vai ter um novo conceito, vai lidar com uma nova realidade, né? Ou vai sair de uma zona mais pesada, onde vai ter uma limpeza maior, e ali o mental pode ser melhor esclarecido. Né? Então assim é a nossa vida, a gente, né, vivemos, isso é viver. Então ok, para conseguir continuar falando das possibilidades desse leque incrível que abre as habilidades da alma no teletransporte. Então isso é dimensional. Se a pessoa ela vai para um ambiente denso, a recomendação, aí você tem que empregar várias técnicas, né? Eu vou só dar falar bem resumidamente. Uma das técnicas eu não vou pensar meu corpo de luz, porque se eu chegar lá como luz, talvez eu não consiga acessar aquele ambiente. Então eu vou ter que criar uma espécie de invólucro, como se fosse uma nave, um ovo, né, que eu vou dentro, né? Então eu mentalizo uma cápsula, né, de energia, bem compactada, bem densa, então fica uma camada como se fosse uma casca de ovo. Eu ali dentro, ela pode ser transparente e eu posso me locomover dentro dela. Então ali eu penso já indo para várias dimensões, né, sem que irradie muita energia para não agredir o meio, né, com aquela energia muito forte. Claramente o seu mental tem que estar muito equilibrado, porque nessas regiões, geralmente quando nós vamos nessas regiões, os grupos que fazem isso, essas incursões, né, umbralinas, eles têm sempre um mentor, né, ajudando as pessoas a ver. Eu penso aqui, por exemplo, o astral, né, esse lugar, eles são muito perigosos, né, a gente não tem noção. E eu penso, por exemplo, é como quando eu vou levar meu cachorro para passear. Eu vou com ele na coleira. Digamos, na cabeça dele, ele está indo para onde ele quer, né? Porque ele puxa, então ele vai. Né? Mas eu estou controlando. Então por quê? Porque do portão para fora há muitos riscos. Que ele não duraria, digamos, meia hora. Né? Digamos, seria atropelado. Ou se perderia. Né? Para nós é coisa semelhante. Né? Se você sai do outro ambiente, tem alguém que te controla, tem alguém te guiando. Né? E de repente aquele mental está te influenciando, porque eu vou para lá, eu vou para cá, né? Então eu estou pensando, porque ele está me puxando ali. E às vezes você quer ir num lugar que não pode, ele vai, segura ali, eu não consegui ir em tal lugar que eu queria ir, mas eu não entrei. Né? Então funciona mais ou menos assim. A gente tem essa guiança, que a gente pode chamar de guiança, não é controle, né? Porque se nós ficamos livres, nós não duraremos que nem um cachorrinho que sai na rua e nunca saiu, vai ser atropelado. Vai sofrer muito. Eu vi até alguns vídeos, alguns canais que eu recomendo,
experiências luminosas, quem somos nós, que há muitos relatos desse tipo, de pessoas que estão em outro lugar, né, e de repente há riscos lá que elas são tiradas, né? Às vezes você está distraído lá e chega outro cachorro para brigar e você nem percebeu. Aí depois você puxa, tá em cima já e o cachorro se assusta tudo, né? Tal. E às vezes pode acontecer com as pessoas, né? Pode chegar os seres lá muito em cima e aqueles seres ser tirados no último momento, né? Eu vi um lugar e de repente eu já acordei na cama, né? No susto, tal, né? Só para ter alguns exemplos. Então há muitos riscos. Porém, né? Nós precisamos dessa guiança porque aqui a gente está muito ignorante, né? Está muito inconsciente. Mas quando a gente desperta, né, digamos, quando a gente desencarnar, nós vamos recuperar nossa consciência aos poucos, né? E, digamos, estar sem falsa modéstia, né? Estar ao mesmo nível de muitos guias, né? Ou até além, né? Mas enquanto nós estamos aqui submersos, nós temos que ter esse apoio. Então essa é uma das possibilidades, das habilidades que se pode fazer com o teletransporte. Você pode ir para N dimensões, visitar N dimensões. Para quem quer ir mais além, fazer mais experiências, faça exercício de mentalização, de levar energia, né, de usar esses exercícios e vá para um lugar iluminado e pode mentalizar como se fosse encontrar com algum ser, né, um ser de um outro planeta, né? Aí você imagina trocar uma ideia, mas não no meu desejo de querer, só observa, né? Como se chegasse outro ser. Será que ele falaria? Será que não falaria? Né? Fica observando, né? Como se eu estivesse aqui, ou para vir alguém na minha frente, eu abro o olho, estou vendo essa pessoa, né? Bota a mente para funcionar, porque muitas vezes a mente está lá e você está conseguindo fazer essa transmissão de dados, né? O mais importante, não ter esse desejo, essa ânsia, eu quero, porque isso pode atrapalhar, pode deixar a pessoa densa e pode, né, muitos seres eles podem te manipular através disso. Então tem que ser neutralidade para fazer esse tipo de coisa. Então aqui também eu vou falar mais de uma habilidade. Essas habilidades que eu estou falando, né, de ir para outras dimensões, tem a bilocação, e você está em vários lugares ao mesmo tempo. Para a alma, né, o caso da bilocação, assim, só para concluir, eu vou fazer outros vídeos falando disso aqui também, né? Então assim, não se preocupem, tal, por isso eu vou falar de outros vídeos falando de bilocação, né? Até de repente dar mais detalhes. Bilocação, não só a bilocação, mas estar em vários corpos, né? Porque o que somos é isso, nós somos esse todo. Então eu estou acima da minha consciência, né? E você acima da consciência, eu acho que vocês já ouviram estudo falando que cada alma vem aqui e encarna em 7. Só para dar um número assim chave, né? Acho que esse aí são apenas números 7, não é exato, né? Eu diria que depende muito de cada um. Então, da mesma forma que eu estou vivendo aqui, eu posso ter vidas aqui mesmo na Terra, vivendo em outras pessoas, ou em animais, e em outros planetas também, ter vida em outros planetas, ter vidas paralelas, né? Que eu acredito que isso acontece muito, por exemplo, eu acho que durante sonhos, eu acho que a gente às vezes tem algum acesso a isso, né? Por exemplo, eu costumo ter sonhos que eu sei que não é eu sinto como se fosse eu, mas não como se fosse o Márcio, né, nessa encarnação. Então pode ser alguns resquícios de vidas passadas, ou pode ser vidas paralelas, ou pode ser vidas em outros mundos, né? Por exemplo, já tive um sonho lúcido que eu olhava assim, minha mão era branca. Isso é só para dar um exemplo dos sonhos que ficou mais gravado, mais claro assim, né? E você às vezes procurava fazer coisas humanas, né? E o ambiente não era de coisas humanas, era um ambiente diferente, né? Então a mente aqui do humano entra em conflito do que a mente do que algo que está sendo transmitido do sutil. Então assim, quanto mais reparava, eu falei, estranho, né? Eu achava com estranheza, né? Mas se já tivesse esse conceito na época de tudo essas coisas é possível, talvez teria uma maior aceitação, uma maior transferência de informação. Falou, opa, aqui nessa vida eu sou tal pessoa. Eu já tive outros sonhos estranhos também, assim, né? Então, que indica que somos o ser que está além. E como eu falo, quando você vai jogar videogame, você cria ali um personagem. Só que você não cria, você criou um naquele jogo. Então você joga vários jogos. Então cada jogo você tem um personagem mais ou menos parecido com você que faz coisas parecidas. É mais ou menos isso que somos. Um personagem do que nós realmente somos, né? E agora estou com foco nesse aqui. Né? Esse aqui eu botei esse aqui para dormir, aí o foco vai ser em outro. Só que aí o foco pode ser tão forte que acaba um transferindo para o outro, né? E assim, eu no jogo, seja qual jogo que for,
Digamos que uma pessoa que me conhece jogando um jogo e for jogar outro jogo e não sabe que sou eu e me vê lá, talvez ela pode me reconhecer porque eu faço coisas semelhantes, né? A forma de agir. Né? Eu acho que isso ajuda esse entrelaçamento de coisas que nós fazemos. Né? Nós temos que ter a mente aberta para tudo isso. Então, assim, a forma de manifestação. Outra coisa que eu ia falar aqui, eu vou ver se eu consigo puxar uma imagem aqui, que eu tinha salvado no computador. Só um momentinho que eu vou puxar ela aqui primeiro. Aqui, ó. Só para vocês entenderem melhor. Vamos, aparecer cá. Ó, é só uma que eu baixei só para usar como exemplo. Tem alguns museus que tem lá pinturas, né? Aí as pessoas que são parecidas com essas pinturas vão lá e tiram foto, né? Para tirar um barato. Né? Só um exemplo. Então você já tem muitas pessoas parecidas com as pessoas antigas, né? Que podem ser, digamos, descendentes. Mas aqui no normal, eu acho que vocês já tiveram essa experiência de ver, por exemplo, o efeito do Tim Maia. A gente viu que tinha muitas pessoas parecidas com o Tim Maia, né? Tipo gordão, tal, cabelo daquele jeito, e quando ia cantar, cantava igual. Né? E tem muitas pessoas parecidas que se vestem igual e pensam igual. Às vezes as pessoas nem são conhecidas, são de outros lugares, né? Mas tem as tendências, né, semelhantes, aí fala igual. Né, quando você pode pesquisar irmãos que não são irmãos, né, gêmeos de países diferentes, né, tipo as pessoas tirando barato quando encontram alguém, aquela pessoa parecida comigo e faz coisas parecidas, fala parecido, né? Então não seria a mesma alma egrégora, né, naqueles personagens, porque as pessoas estão regidas daquela energia que se manifestou até na forma física delas, né? Isso é só para ilustrar. Então nós somos isso. Né? Nós temos essa capacidade de criar isso. Então eu posso, inclusive, agora deixa eu voltar aqui a listinha que eu anotei, né? Eu falei das dimensões, eu até anotei aqui, eu coloquei o desenho Naruto. Né? Eu falo sempre dos animes, tem os animes assim, eles passam um conhecimento ocultista que é incrível. Então o Naruto, né, um anime aí, acho que é bem conhecido, uma das principais habilidades do Naruto é o Clones da Sombra. Que ele cria clones dele mesmo. Então ele clona um monte, né? Não é só um, seria a bilocação, estar em dois lugares. Né? Então ele tem essa capacidade. Né? Vamos supor, ele quer proteger um outro lugar. Então ele cria um e vai lá, né? Enquanto ele fica aqui, digamos, lutando. E ele pode criar vários. E ele passa um dos conceitos, né? Que as pessoas chegam ali e perguntam, e fala, você está consciente das suas outras, e o que você criou? Ele fala que não, né? Ele está consciente, mas não como se estivesse aqui. Né? Que nem nós, vamos supor, nós temos, mas você é consciente? Não. Né? Ele fala, não, mas quando um deles, né, digamos assim, está muito intenso, ou está numa batalha, ou quando ele morre, né, que ele some assim, tipo, a pessoa, quando alguém destrói, ele automaticamente recebe toda a informação o que aquele clone viveu. Né? Então isso eu já cheguei até a comentar isso em vídeo. Por que isso acontece? Porque, vamos supor, digamos assim, isso aqui é só a matéria que eu uso. Então, digamos que essa matéria sumiu, né? Desapareceu do nada. Né? Alguém deu lá um raio, sumiu, desfragmentou. Todo esse material intelectual sutil fica todo mental, né? Que a gente fica nos nossos corpos mais sutis. E se eu recriar uma matéria densa igualzinha, uma cópia perfeita, né? Aonde esse material todo que ficou ali no espaço vai ancorar? Vai direto para aquela matéria. Né? Então é mais ou menos isso que acontece que ele fala no desenho. Então sumiu todo aquele, então vai para o mais semelhante, né? Que é ele mesmo. Aí some, ele tem todas as recordações do que aquele ser viveu. Né? Então isso é mais ou menos o que acontece no teletransporte. Eu não transportei esse corpo. Isso aqui é matéria. Né? Mas o meu ser, ele já tem todo o conhecimento, toda a percepção desse corpo, do que é este corpo. Então o que acontece? Eu desfragmento esse corpo e recrio outro igualzinho no outro espaço. Né? Como eu falei, o corpo denso, se eu quero ir a algum lugar, eu pensei nesse lugar, eu vou caminhando. Né? Que eu falei, o que eu estou falando aqui é processo por processo. No teletransporte, eu coloco o meu corpo sutil que já está lá e eu vou levando meus corpos mais sutis, que vai desfragmentando ou vai viajando também, né, que eles são mais rápidos. Só que eles podem ir assim, só descria aqui e recria outro lá. Então depende, por exemplo, tem o bebê ele engatinha, a criança ela já anda,
né? Ela crescendo um pouquinho já corre, o adulto já corre, pula, escala. Então é mais ou menos assim. Então um pode já, pensou, já está de forma densa, o outro aos poucos vai se transferindo, transferindo ou transferir, né? Então é o seguinte, isso eu já vi também muitas pessoas falando, né, de ficção, tal, pessoas que falam de que tem contatos de ETs, que o que pode ser feito? O que acontece, eu não sei se até se no livro de Rami, se ele cita isso, né, eu sempre recomendo esse livro, que ele fala que tem um teletransporte, que quando eles pegam uma pessoa e transportam para outro lugar, eles já aproveitam e vê quais são as imperfeições que tem ali, doenças, né? Então já corrige, que é um corpo novo, né? Se eu tenho esse corpo aqui que está doente, eu vou materializar outro corpo, materializo ele sem a doença. Isso, teletransporte, pode ser feito com ferramentas, com tecnologia, que eu acredito que no nosso mundo já tem essas tecnologias em operação. Tem muitas pessoas falando, né, do governo e tal, que saíram, que trabalharam, tal, que já tem, né? Que foi usado inclusive num programa para Marte. Que mandavam crianças para Marte, porque crianças não tinha tanto aquela de ego, era mais fácil, tá? Né? Quanto mais limpo, é mais fácil você estar transmitindo de um lugar para outro. Então hoje, isso foi, digamos, 50, 40 anos atrás. Então hoje, imagina como não deve estar essa coisa. Então esse é um dos conceitos que pode ser utilizado com o teletransporte. Você pode se curar. Da mesma forma que eu repliquei um corpo novo, eu posso estar replicando novos, usando com tecnologia. Né? Ou sem tecnologia, quem já tem essa experiência, né, de andar por si só, no que não precisa de muletas. Tipo, mas assim, então ele pode estar em vários bilocar, né, estar em vários lugares ao mesmo tempo e pode criar, né, corpos semelhantes. Então, ok, né, continuar abrindo esse leque. Da mesma forma que eu posso criar corpos semelhantes, então agora eu posso, já que eu domino essa matéria, eu já tenho a experiência da vida animal, da vida humana, do sentimento, do mental, eu posso criar formas diferentes também, às vezes de um animal. Eu posso assimilar a forma de um animal para espionagem e tal. Eu acredito que isso era muito usado, né? Tem muita coisa que a gente desconhece, mas eu acredito que isso aí, né, os antigos acho que conseguia fazer isso, né? Fala os xamãs, né? Cada xamã fala que tem um animal, né? De repente sim. Então você pode, aquela coisa que fala, né, que onipresença, né, de estar em todos os lugares. Né? Então tem pessoas que falam que tem experiência, que ela olha para uma árvore, ela se sente a árvore, olha para uma montanha, se sente a montanha. Né, para você ver, eu não sou a montanha, né, eu sou o todo. Então como que eu sinto? Porque você é além da matéria, você é além do sentimento, da emoção, você é além da mente, você é além da consciência e você é além de qualquer coisa que você possa imaginar. Né? Você está operando tudo isso. E desse espaço amplo, você é o Logos humano. Você é a humanidade. Né? Que se tomou consciência numa célula para vivenciar tudo isso. Eu digo para, entre aspas, porque não existe um porquê. A coisa simplesmente é. Né? Então nós aqui estamos apenas assistindo como é a vida, como é a realidade, como é tudo isso. Né? Então, ok. Então essa é a forma das coisas se estarem se manifestando, é o leque que abre, né, com essa forma de locomoção, que é o teletransporte, que é o sumir de um lugar e aparecer no outro, que isso é simples, digamos, isso é básico para o ser, né, que é teletransporte. Deixa eu ver se tem algo mais, né? Eu acho que esse de você estar em vários lugares é o mais interessante, como eu falei, você está de forma inconsciente de pessoas que se parecem com você, né? Eu acho que não seria difícil fazer essa experiência, né? É só pegar pessoas parecidas aí por fotos e tal e botar ali para fazer teste, você vai ver que elas pensam tudo de forma parecida, ouvem músicas parecidas, têm gostos parecidos. Isso é bem interessante. Aí vem alguém falar, mas eu conheço gêmeos que são completamente opostos. Você tem montadoras de carros que vendem os carros tudo igual. Né? E você tem pessoas diferentes que compram carro. Vai ter uma pessoa que vai cuidar bem, vai ter uma pessoa que vai sair de lá e bater. Então há casos e casos. Eu falo que se você for fazer um geral, você vai ver que ali vai ter muitas semelhanças, né? Muitas conformidades das pessoas que são parecidas, porque são almas que captam informação dos mesmos lugares. Mas então acho que é isso, gente, sobre esse vídeo de teletransporte. Né? Ele ficou bem longo porque é muito material para estar agregando, né? Tem muita coisa.
que assim, o universo espiritual, o universo real, né, que eu não diria espiritual como se fosse uma coisa que estivesse fora do que nós estamos aqui, não. Nós estamos operando nesse momento, né? Enquanto você ouve esse vídeo, enquanto você estuda qualquer coisa, o teu ser está fazendo essas pesquisas, está fazendo essas assimilações. Como eu falei, a consciência te colocou em tal lugar para ver tal coisa, né? Então você tem que observar como isso ressoa nos seus corpos. Eu me sinto bem, eu gosto, né? Se te faz bem, é sinal que está vindo do mais sutil. Se você começa a sentir peso, tal, não, aquilo não é legal, é porque você está funcionando com as programações que tem aqui na Terra, né? Mas porém há casos e casos, né? Eu não conseguia precisar muito isso, né? Se uma pessoa ela consegue através de uma informação boa se sente mal, né? Porque tem muitas pessoas que têm medo do desconhecido, então tem que eu acredito que as pessoas que já estão nesse caminho, né, de despertar, de buscar pela verdade, já superou esse medo do desconhecido. Então nós temos que ter superado isso primeiro. É um dos requisitos para descobrir a verdade, né? E não é eu que estou descobrindo a verdade, não. Como eu falei, a minha consciência me coloca em tal lugar que vai começar a vir na minha mente tais ideias e eu vou começar a ir atrás daquelas ideias, que é a coisa do mais sutil, ganhando forma no mais denso. Então acho que é isso, né, sobre esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, fala de tal coisa um pouquinho mais, né? De repente eu posso estar fazendo um vídeo até fora desses exercícios para a alma. Então ok, muito obrigado e até o próximo vídeo.